Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda, canal também. Olha, compartilhar uma notícia com vocês. Analistas estão vendo aí melhoras nos Estados Unidos e eu queria compartilhar com vocês. Eles estão dizendo que a estabilidade na inflação dos Estados Unidos permite ao Federal Reserve dar uma pausa dos juros agora em setembro. Vai acontecer? A expectativa é de mais uma alta de 0,25, mas começam a surgir ideias de que agora em setembro se desse uma parada e deixasse para o próximo mês de outubro uma reavaliação, se terá ou não mais uma alta de 0,25. O motivo para a previsão de uma parada estratégica na próxima reunião do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos é que os núcleos de inflação e os preços de serviço ainda estão em patamares distantes da meta de 2%, perseguida pelo Fed. Ao mesmo tempo, começaram a surgir sinais de que o aperto monetário tem surtido efeito no aquecido mercado de trabalho. Assim, faria sentido o Banco Central precisar de um tempo para analisar as variáveis com mais prudência e cautela, né? O Danilo Igliori, economista da Nomad, pondera que a inflação em 12 meses teve uma ligeira alta de 3% em junho para 3,2% em julho, de 3% em junho para 3,2% em julho. Mas que é importante destacar que o CPI veio em processo de desinflação, uma vez que atingiu 9,1% em agosto de 22, e o núcleo da inflação caiu ligeiramente para 4,7% em 12 meses, vindo de 4,8% em junho. Embora ainda não seja suficiente para afirmar que o ciclo de aumento dos juros será encerrado, aumentaram as chances de uma pausa na reunião de setembro. Então, vamos seguir acompanhando esse assunto, nos interessa, ok? O que acontece na economia americana nos diz respeito, isso você precisa entender. É a maior economia do mundo, é o maior lugar de investimentos do mundo e a gente precisa entender o que está acontecendo lá e acompanhar, certo? O Banco Central, né, fizemos um vídeo essa semana dizendo que o crédito rotativo é coisa de bandido, e o Banco Central saiu aí dizendo que estuda acabar com o rotativo. Olha, não precisa estudar muito não, tem que acabar, é urgente com essa patifaria, com essa pouca vergonha. Juros hoje é de 454% ao ano, isso é coisa de bandido, viu, presidente Roberto Campos Neto? Essa é a expressão que o senhor precisa entender. Coisa de marginal, coisa de bandido. Um país decente não pode tolerar uma taxa de rotativo de 454% ao ano. Ele disse que é preciso, então, pensar numa solução e que isso deve acontecer nos próximos 3 meses. É muito tempo. Isso não pode demorar, não deveria demorar mais uma semana. Tinha que vir um canetaço e derrubar esse crédito rotativo. Isso é uma vergonha, isso é uma coisa de bandido. O ministro Fernando Haddad precisa tratar desse assunto, isso precisa ser prioridade, né? O governo precisa intervir nisso, acabar com essa bandidagem desse crédito rotativo. Isso é coisa inadmissível. Nenhum país do mundo, nem os mais mequetrefes, tem uma taxa de juros desta natureza. Essa bandidagem precisa acabar no Brasil e urgente. Não há mais por que esperar, não há mais por que esperar. Temos que dar um passo à frente. Não adianta esperar que os bancos vão fazer isso. Eles não vão fazer, porque isso é muito cômodo, né? Então, eles não vão fazer isso, não podemos esperar. O Campos Neto, então, disse que o rotativo do cartão de crédito deve acabar. O Congresso também está debatendo a criação de um teto de juros para o rotativo do cartão de crédito. E o presidente do Banco Central disse que a modalidade deve deixar de existir. Isso tem que ser para ontem. Se tolerou demais essa safadeza no Brasil, né? Sem rotativo, a fatura não paga, iria direto para o parcelado, deve ser anunciado nas próximas semanas, afirmou o presidente do BC, em arguição pública no plenário do Senado. Deveríamos ter feito antes as medidas para solucionar este problema do rotativo. Campos Neto destacou que o limite semelhante ao juro do cheque especial atingiu o objetivo da medida. Reconheço que o juro do cartão de crédito é um grande problema, o parcelado sem juros ajuda a atividade, mas tem aumentado muito as parcelas. Então é isso, é preciso resolver este problema,
porque esses juros são criminosos. É assim que eu vejo. O crédito rotativo é coisa de criminoso. Tem que acabar com isso. Não tem mais o que discutir, não tem que perguntar se faz sentido ou não faz. Tem que vir um canetaço e dizer, olha, caiu, acabou. A partir de hoje não pode mais. Pronto, é isso. Quem não gostar, deixe de fazer suas operações, saia do mercado, entendeu? Vá viver de aposentadoria, os bancos fechem, não há problema. Hoje já há uma dinâmica, sobretudo com os bancos digitais, de encontrar soluções. O Brasil não vai se perturbar com isso. E, do outro lado, eu sei também que os bancos não vão fechar com o fim dessa bandidagem, entendeu? Só vão perder essa importante fonte de mamata que eles têm. Mas o Brasil precisa ser um país decente e os bancos precisam entender isso. Se não entendem de boa vontade, que seja por meio de uma cacetada. Mas o que não pode é continuar penalizando o brasileiro com uma excrescência dessa, com um absurdo desse crédito rotativo. De novo, isso é coisa de bandido. Precisa acabar. Precisa acabar com isso no Brasil. Não tem mais o que esperar. Não tem mais o que esperar. Olha, deixe-me ver o que a gente pode destacar mais aqui. Numa análise do resultado da Oi, embora tenha tido prejuízo, se viu um crescimento dos negócios estratégicos da empresa, né? O que é que estamos falando? Estamos falando aí da Oi Soluções e da Oi Fibra, né? A Oi Fibra e a Oi Soluções continuaram crescendo nos resultados do segundo trimestre. No cômputo geral, o grupo teve 2,43 bilhões de receitas no segundo TRI. Houve uma queda nas receitas aí de 11% em um ano no comparativo, por conta das perdas que aumentaram na telefonia fixa. Na delimitação da chamada Nova Oi, que exclui a operação aí de fixa, né, a venda, a queda foi menor, 3,1%. Já se excluídos também as operações legadas e contabilizados somente os negócios estratégicos, nós podemos olhar aí uma alta de 10,5% no faturamento, 1,9 bilhão. Então, o grupo hoje tem a Oi Soluções, as subsidiárias, a Oi Fibra, as subsidiárias como Tato e Serrede. No caso da Oi Fibra, gerou aí 1,1 bilhão em receitas, alta de 15% em um ano. A base de clientes de fibra ótica está em 4 milhões de acessos, uma alta de 10%. Tivemos aí entre abril e junho 60 mil adições. A receita média por usuário avançou 2,4%, está em quase R$ 91 na média, com venda de pacotes de maiores velocidades. Na Oi Soluções, o faturamento ficou em 705 milhões, salto aí de 3% aproximado, e tivemos aí esse avanço. No caso do legado, teve 250 milhões em receitas, sendo 186 milhões oriundos de telefonia fixa. Nos dois casos, essa linha de negócio teve redução de 50% no comparativo de um ano, certo? Registramos avanço nos principais indicadores, tanto em fibra como no B2B, e vemos que seguimos nossa tendência de crescimento, segmentando as ofertas de fibra com preços competitivos, disse o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, né? A Oi, no semestre, acumulou um prejuízo contábil de 2,1 bilhões, certo? Vale notar, contudo, que as despesas financeiras do grupo recuaram no período entre abril e junho, com menor pagamento de juros após pagamento de compromissos com recursos da venda de ativos. A dívida, vamos falar da dívida agora, segundo a apresentação, o valor de face da dívida bruta, o valor de face, 35,28 bilhões. Já no chamado valor justo, o endividamento bruto é de 23,7 bilhões. Então, no valor de face, dívida bruta de 35 bi, no valor justo, o endividamento bruto fica em 23,7 bi. Considerando a posição de caixa de 2,55 bilhões no fim de junho, a dívida líquida, considerando o valor justo, é de 21,2
bilhões de reais, 21,2 bilhões de reais. Então está aí, né? O tempo está trabalhando contra a Oi. O tempo está trabalhando contra a Oi. Precisamos seguir acompanhando, estamos fazendo um estudo de caso e seguiremos acompanhando a Oi para que as pessoas entendam toda a dinâmica de investir numa empresa complexa em recuperação judicial, que quase faliu, que está fazendo uma reestruturação, que tinha todo um planejamento que nos parecia ser inteligente, mas que foi comprometido pela própria direção da empresa. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.